Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bloco do nosso curso de LGPD aplicável às relações de trabalho. Falávamos aqui dos fundamentos constitucionais e o último slide que eu mostrei no bloco anterior foi aquele slide com vários círculos concêntricos tratando da famosa teoria das esferas, né? A teoria das esferas ela foi desenvolvida pela jurisprudência alemã, já foi incorporada certas vezes pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo casos sobre intimidade, privacidade, também já invocou a teoria das esferas. Acontece que, como eu demonstrarei para vocês, essa teoria está superada hoje pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão e mesmo depois dessa superação, o STF me parece que desavisadamente acabou invocando a teoria em certos julgados. Mas vamos lá, vamos primeiro entender o que foi essa teoria das esferas e por que ela foi superada pela atual autodeterminação informativa, o direito à autodeterminação informativa, que é um direito que nós vamos falar muito quando nos referirmos agora à Lei Geral de Proteção de Dados, à intimidade, à privacidade. Bom, pela teoria das esferas, atribuía-se a cada nível de privacidade uma proteção diferente, a depender, né, do tipo de informação que estava sendo ali tutelada. Então, a teoria alemã, a doutrina alemã, ela desenvolveu essa espécie geométrica, né, uma esfera dentro da outra, e aí foi aumentando. Quanto mais inferior o núcleo da esfera, maior era o grau de proteção. E aí nós tínhamos no grau bem do núcleo ali as questões da esfera do segredo, aquele núcleo impenetrável que muitas vezes só a pessoa sabe. E aí realmente só se você tiver o poder de ler os pensamentos para violar esses dados. Mas logo depois nós tínhamos esferas que eram de informações que o indivíduo já passava para terceiros, que era a esfera da intimidade, por exemplo, a sua orientação sexual, o seu convívio familiar, né? Depois a esfera da privacidade, dizendo respeito a dados privados, como por exemplo filiação, CPF, RG, contas bancárias, né? Propriedades em nome daquela pessoa. E depois da privacidade nós tínhamos a esfera pública, né? Que seriam os dados relacionados à convivência daquela pessoa em sociedade. Então, quanto menor o núcleo daquela esfera, maior seria a proteção a ser concedida pelo ordenamento jurídico. Qual foi o grande problema dessa teoria? Em 1923, o Tribunal Constitucional Alemão, ao julgar um caso sobre o censo alemão, a jurisprudência já vinha enfrentando essa dificuldade, mas nesse caso isso ficou mais patente. Essa teoria, o mérito dela foi realmente demonstrar que existem níveis de proteção a depender dos dados, mas a crítica que se fez a ela, a primeira delas, é que não há um limite muito certo entre aquilo que é íntimo, aquilo que é privado, aquilo que é público. Então, não há critérios objetivamente previstos para você delinear ali o exato raio daquela circunferência de proteção. Então, essa foi a primeira crítica. E a segunda crítica que se fez a essa teoria foi que realmente não importa hoje a natureza do dado, se é íntimo, se é privado ou muitas vezes se é até público. O que importa é que a pessoa deve ter o direito de controlar o destino desses dados. Então, por isso nós vamos falar hoje em autodeterminação informativa, pouco importando se trata de um dado íntimo ou de um dado privado ou de um dado público. Fato é que, calma que nós veremos uma diferença entre dado manifestamente público e dado público. Fato é que, para a Lei Geral de Proteção de Dados, todos esses dados merecem igual proteção, independentemente da sua natureza, se é íntimo ou se é privado. O que importa é a autodeterminação informativa, assim entendido como o direito que a pessoa tem de definir quem, quando, como e até quando
terão acesso aos seus dados. É ela que define, em regra, o destino dos seus dados, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui agora, então, os slides que eu tinha encerrado o bloco passado, tá aí, né? A teoria de 1950 definiu o conceito de vida privada a partir de 3 esferas, às quais eram atribuídas níveis de proteção diferentes. A esfera mais protegida, os autores denominaram de íntima, seguindo-se a esfera secreta e a esfera privada, cuja proteção seria mais atenuada. E aí, quanto mais público o dado, menor o nível de proteção. Então aqui a crítica eu coloquei quando o STF invocou, aí para vocês terem uma ideia, foi até num processo administrativo, um PAD, uma reclamação administrativa, no agravo em recurso extraordinário 867326, de 9/4/2015, do STF, e no TST, que foi um PAD, né? Tá aí para vocês conferirem lá, justamente mencionando o que era a teoria das esferas, tá? Os acórdãos apenas mencionam e diz o que é a teoria das esferas, porque os casos envolviam intimidade e privacidade. E agora as críticas, olha, exatamente como eu disse a vocês, uma dificuldade de delimitar a fronteira entre os círculos de cada um dos níveis de proteção, né? Privacidade, intimidade do segredo. E ainda, para a devida proteção jurídica da personalidade, não se pode levar em consideração somente essa natureza das informações. Não é só isso, né, que a LGPD se preocupa, mas também a necessidade, a finalidade daquele tratamento daquele dado, da sua coleta, do seu armazenamento. Então não é simplesmente saber se o dado é privado, se o dado é íntimo. Nós precisamos, independentemente da natureza do dado, observar, e isso eu vou falar com mais calma quando eu vou tratar dos princípios, a necessidade e a finalidade daquele dado, e ainda o princípio maior, o direito maior da autodeterminação informativa. Eu trouxe aí algumas posições dos tribunais europeus, da doutrina europeia. Parcela da Europa, o efeito prático é o mesmo, tá? E aqui é algo mais até teórico. Parcela da doutrina e da jurisprudência europeia entende que o direito à autodeterminação informativa é um direito autônomo, diferente do direito à privacidade, tá? Então, para o Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, se trata de um direito autônomo. Já em Portugal, essa autodeterminação informativa seria um espectro da intimidade da vida privada, né? Então, mas o efeito prático é o mesmo. O conceito não muda. Saber se é um direito autônomo ou se é algo que está compreendido na privacidade e na intimidade, não me parece ter algum reflexo prático realmente. Seria uma discussão meramente acadêmica, mas não poderia me furtar aqui em mencionar essas posições. Veja aí o conceito de Canutilho, nosso grande constitucionalista lá da querida terrinha, né? Tá aí, ó, direito geral à determinação informativa, que se traduz fundamentalmente na faculdade que tem o particular, ou seja, o titular dos dados, que para nós é o empregado, determinar e controlar a utilização de seus dados. E aqui, quando ele menciona determinar e controlar, é a interpretação mais ampla possível. Quando ele fala determinar e controlar, é dizer quem vai ter acesso aos dados, para qual finalidade, por quanto tempo, quem vai armazenar os dados, quem terá acesso aos dados, como eu faço para saber se os dados estão corretos, que forma eu terei para apagar esses dados. Tudo isso, amigos, está compreendido no direito à autodeterminação informativa de titularidade do empregado, né? Ou seja, a partir de agora as empresas deverão respeitar todos esses direitos que também trabalharemos um pouco mais adiante aqui, certo? Por enquanto, vamos nos ater a essa ideia de autodeterminação informativa e compreender o seu conteúdo jurídico, que é essa questão de o titular dos dados ser o senhor quase que absoluto do destino das suas informações, tá? Quase que absoluto, porque nós veremos situações em que a empresa poderá
tratar os dados do empregado ainda que ele não consinta, ainda que contra a sua vontade. Isso é muito importante. Eu já vou começando aqui agora a falar alguns aspectos mais práticos da LGPD. Tá? Assim que a gente terminar os fundamentos constitucionais e o fundamento protetivo, nós entraremos aí realmente na análise dogmática da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Outro fundamento constitucional, e aqui eu prometo ser breve, é a função social da propriedade, assim entendida a propriedade cujo gozo e exercício se dá com respeito aos direitos fundamentais, né? Sobretudo para nós, os direitos fundamentais do empregado, do trabalhador. Então, também é um fundamento constitucional do qual se extrai a proteção de dados dos empregados, né? Viu? Foi rápido. É só para não passar batido. E aí, amigos, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem de encontro, né? Ela vem na mesma linha do artigo 444, que consagra o princípio da proteção. Mas observem, nós temos aqui uma lei geral de proteção de dados. E como toda lei geral, com uma transversalidade inegável, né, que vai se espraiar aí por todos os ramos do direito, é claro que ao pegarmos institutos da Lei Geral de Proteção de Dados e aplicarmos ao direito do trabalho, essa transposição normativa não pode se dar de forma automática sem que antes nós façamos um filtro de compatibilidade dos institutos gerais com as peculiaridades do direito do trabalho. E ninguém melhor para fazer isso do que nós, estudiosos do direito do trabalho. Então, muitas vezes, as pessoas que são especialistas em privacidade, em direito digital, em Lei Geral de Proteção de Dados, elas são uma espécie de clínico geral. Mas se ela não for uma especialista, uma estudiosa do direito do trabalho, ela não vai conseguir fazer essa transposição de forma adequada, porque nós temos aqui princípios próprios, regras próprias, e essa aplicação de uma legislação geral demanda, sim, um filtro de aplicabilidade. Nós vimos, por exemplo, certas penalidades administrativas que não me parecem encontrar possibilidade de aplicação prática no cotidiano das relações trabalhistas, né? Algumas sanções administrativas, quando vimos, eu falei isso, certo? Então tá aí o princípio protetivo, né, do nosso artigo 444 da CLT, voltando sempre àquela ideia, né, de que nós temos uma relação assimétrica e que essa autonomia de vontade aqui sofre uma relativização, e com a proteção de dados não é diferente. O livre desenvolvimento da personalidade, a intimidade, a privacidade são direitos fundamentais que, em regra, o trabalhador não tem condições de negociar sobre eles. E me parecem estar aí no âmbito da chamada indisponibilidade absoluta, esses direitos fundamentais. Tá? Inclusive, defendo não ser possível, em regra também, tá? Em regra, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, e até saudável que isso ocorra, a relativização desses direitos fundamentais. Tá? Você, por exemplo, via negociação coletiva, a gente vai falar disso, não poderia eliminar determinadas hipóteses de tratamento de dados, mas isso veremos com calma, a questão da negociação coletiva. Tá? Bom, vamos lá então. Vamos lá. Aí toda aquela ideia que eu já falei, a ideia fundante do direito do trabalho, né? Não tem como, pessoal, não tem como falarmos de proteção de dados sem falarmos, né, da horizontalização dos direitos fundamentais, né, da aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que isso, né? Um grande pacto, marco regulatório de limitação de poder daquele que detém os dados, que é o controlador, o empregador, acerca da disponibilidade desses dados, porque se referem a atributos da personalidade humana e, obviamente, do empregado. Então, essa ideia eu já falei,
Então eu vou pular esse slide, já tínhamos falado. E aqui, só para a gente ter uma ideia do intenso fluxo de dados no contrato de trabalho, né? E esse fluxo começa, amigos, desde o momento em que o empregado preenche um formulário de candidatura ao emprego, né? Desde o momento em que ele envia o seu currículo, quando não for o caso de preencher formulários. Então, a proteção de dados, ela começa a partir do momento, na verdade, a partir do momento em que ocorre até um anúncio de emprego solicitando dados que não são pertinentes. Então, imagine um anúncio de emprego para a vaga de pedreiro, né, de uma construtora. A construtora anuncia uma vaga de pedreiro e lá está solicitando determinadas informações que não tem nada a ver com o cargo, com as tarefas a serem desempenhadas por aquele profissional. Por exemplo, perguntando a sua orientação sexual. Um exemplo bem esdrúxulo. Na prática, isso dificilmente aconteceria, né? Um anúncio de emprego pedindo orientação sexual. Então, desde o momento do anúncio, a proteção de dados já vem, né? Porque o empregador, o controlador não pode solicitar dados, ainda que do candidato ao emprego, que não tem pertinência alguma, por violação aí ao princípio da necessidade. Então, nessas fases anteriores, nós temos aí a questão do anúncio, né? Embora nós temos uma decisão recente dizendo que a pretensão de indenização por danos morais contra o periódico que veiculou anúncios discriminatórios trata-se de relação de consumo e, portanto, foge à esfera de competência da Justiça do Trabalho, né? Mas aqui a ação envolvia só o periódico, né? E não o pretenso empregador. Bom, vamos lá então, fases anteriores. Aqui é rápido, é só para a gente ter noção do fluxo, tá? Não vou comentar ainda como que se dará o tratamento de dados em cada uma dessas situações. Não agora. Então, as fases anteriores à celebração, informações sobre o candidato, currículo, histórico. Os cuidados, falaremos aqui dos cuidados com a discriminação no processo seletivo, como que devem ser os formulários de preenchimento, com observância das informações que necessitem de consentimento expresso, porque pode ser que no formulário esteja coletando dados sensíveis, que veremos o que também, é diferente dos dados não sensíveis, quando se dará o consentimento e quando não se recomendará o consentimento para tratamento de dados, tá? Qual a finalidade dos dados, tudo isso vai ter que ser observado no pré-contrato, tá? Tudo tem que ser... Calma que a gente vai explicar, viu? Com mais detalhes, aqui é só para ver o fluxo de dados. Exemplos, alguns exemplos, né? O mínimo que pode acontecer muitas vezes. Aí depois, no momento da celebração do contrato, pedir aí dados cadastrais, filiação a sindicato, endereço, nome dos genitores. Será que eu preciso pedir nome dos genitores? Veremos também se é possível, se não, e como isso deve ser feito, né? A escolaridade, situação familiar, nome dos filhos, idade, tipo sanguíneo. Se a resposta for positiva, de que maneira esses dados deverão ser armazenados? Aí já durante a execução do contrato, depois de efetivada a contratação, como controlar a jornada? Eu posso continuar usando a biometria? Em caso positivo, como que será essa questão da biometria, né? Para controle de jornada. E se for um controle manual, onde eu vou armazenar na empresa? A questão de valores de salário. Imagine que uma outra empresa faça a gestão da minha folha de pagamento. Eu posso compartilhar dados dos meus empregados com essa empresa? Sim, de que modo? Né? E todos os demais dados. Acidentes de trabalho. Dados relacionados à saúde. O empregado apresentou um atestado médico. A questão do CID. Tudo isso vai mudar, amigos, e nós veremos aqui com bastante calma, tá? A partir de algumas aulas à frente, os senhores estarão aptos a identificar e compreender toda a procedimentalização de tratamento de dados de empregados. Quais são os requisitos agora pela LGPD que deverão ser observados e
comprovados pela empresa para que haja um tratamento de um dado, né? O objetivo é esse, é entender o porquê, como, quando, até quando, quem terá acesso a esses dados, tá? E como a empresa, obviamente, deverá documentar tudo isso para fins de prova em processo judicial depois, ou então até em uma fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois do término do contrato, o que fazer com os dados? Por quanto tempo a empresa poderá ficar com dados de empregados? Ela pode dar referência daquele empregado para outras pessoas? É muito comum, né? Referência, três referências. Aí o cara vai ligar lá, e aí, o fulano era bom empregado? E aí, como era? Será que isso é possível ainda? Né? O empregado faleceu, o que fazer com os dados do trabalhador falecido? Vamos lá, né? Vamos vendo aí, tudo isso veremos. A questão do compartilhamento, de planos de saúde, vale-refeição, e-social, tudo isso são dados que o empregador compartilha. Tá? Consultorias contratadas, escritórios de contabilidade, tá? Só para a gente ter uma ideia aí do intenso fluxo de dados. Por isso que eu falo, me parece, amigos, que a área do direito que vai sofrer maior impacto com a LGPD é o direito do trabalho. É o direito do trabalho. Eu não vejo nenhuma outra relação em que há tanto fluxo de dados como na relação de emprego, entre empregado e empregador, aqui o controlador, né? Não vejo, realmente eu não vejo, não vislumbro. Como vai ser a ficha de registro de empregado? O que eu posso armazenar nessa ficha de registro? Empresas multinacionais que querem enviar dados para os Estados Unidos, para a Europa, como que fica isso? Um dado de um trabalhador brasileiro saindo do país. É possível? Sim. Como? Tá? Então vamos lá, vamos à análise agora dogmática dessa famosa Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje conversava com o professor Luciano Martinez, me ligou hoje pela manhã, muito querido, para a gente tratar de algumas discussões. Eu sempre aprendo com o professor Luciano Martinez e falávamos aqui sobre a LGPD e dos seus impactos, né? Ele, rapaz, vocês estão fazendo de um limão, não é uma limonada não, é uma laranjada, mas não é verdade. Vocês vão ver o tanto de coisa que vai mudar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, vamos começar então, amigos, agora sim, assentamos as bases, né? O histórico, as fontes materiais, a importância da data protection, da proteção de dados. Viu muita coisa aqui em 2 horas, né? Veja que possivelmente eu vou até extrapolar 6 horas aí, peço paciência aos senhores. Bom, eficácia subjetiva. Quem são os sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados? Para todos os empregadores? Para alguns? Quem? E do que trata, né? O objeto é mais fácil. Então nós vamos analisar agora o artigo 1º e o artigo 4º da LGPD. O artigo 1º, vamos lá então. Esta lei dispõe sobre o tratamento. O que é tratamento, amigos? O que é tratamento? Antes de continuar na leitura do artigo 1º, vamos ver o que é tratamento. Tratamento é toda operação de dados. E é um rol exemplificativo. Tudo que você faz com um dado é um tratamento, né? Talvez o conceito mais abrangente que nós temos na LGPD é tratamento. E toda hora os senhores vão ouvir falar desse tal do tratamento. E tratamento é isso, olha, está aí. O artigo 5º da LGPD ela tem um glossário de conceitos que auxilia bastante. Não é dado ao legislador trazer conceitos, mas nesse caso, por envolver até termos técnicos, foi importante essa previsão normativa no artigo 5º com vários conceitos, né? Então ele diz aí, para os fins desta lei, considera-se tratamento toda operação realizada com dados pessoais, é um rol exemplificativo, toda operação. Na verdade, a gente nem precisava do restante do artigo, era só dizer, toda operação realizada com dados pessoais. Mas ele exemplifica como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento
de dados, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação do dado, o apagamento, né, a avaliação ou controle da informação, ou seja, o que você vai extrair desses dados, a modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Rol exemplificativo, tá? Então isso é tratamento de dados. Em resumo, tratamento é toda operação de dados. Ponto final, tá? Vamos voltar aqui então ao artigo 1º, pessoal. Vamos voltar aqui ao artigo 1º, então, para a gente ver o objeto e os sujeitos. Se o slide deixar, né? Porque o negócio aqui eu vou te falar. Tratamento. Vamos lá, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Então vamos lá. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o que eu já falei 1000 vezes, o livre desenvolvimento da personalidade humana, né? Nós temos objetivos de ordem econômica, como eu já disse. Mas vamos à análise aqui do caput do artigo 1º, pessoal. Já sabemos o que é tratamento, que é toda operação de dados, e aí, inclusive nos meios digitais, ou seja, a LGPD se aplica também para dados que não se aplicam nos meios digitais, ou seja, dados digitais e dados não digitais. Porque muita gente acha que tem uma ficha lá no papel de 1970. Aquilo é dado. Então a lei faz questão de dizer, inclusive nos meios digitais, a maioria dos dados hoje estão digitalmente tratados, né? Mas a lei se preocupa também com dados que não sejam digitalmente tratados, dados físicos, ok? Tratados por quem? Por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Essas pessoas aqui são chamadas de controladoras. Veremos depois com calma. Quem são as controladoras? Quem é o controlador ou a controladora? É a empresa, é o empresário, é o empregador. E o empregador, amigos, pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, também se aplica, obviamente, aos empregados públicos. Se aplica também aos servidores públicos, embora não seja essa aqui a nossa preocupação, servidor público, né? Mas o empregado público, quando da competência da Justiça do Trabalho, né? Então, se aplica a defesa aí dos dados dos trabalhadores em geral, porque geralmente quem trata os dados ou é pessoa jurídica de direito público ou privado, mas pode ser também um empregador pessoa natural, nada impede, certo? Então, tá claro aí o artigo 1º. E a discussão aqui, para não passar batido, nem é uma discussão, é que se aplica aos empregados públicos, certo? Se aplica aos empregados privados, se aplica ao servidor público, seja quem for o seu empregador. E normas de caráter nacional, né? São de interesse nacional e devem ser observados pela União, Estados, municípios, Distrito Federal e, obviamente, por toda a administração indireta, né? Normas gerais e, portanto, passando sempre pelo crivo daquela adaptação para o direito do trabalho. Perfeito. Vamos lá, amigos. Esse é o artigo 1º. O artigo 5º nós já vimos o que é tratamento. E aí, uma figurinha, né? Eu gosto sempre de pôr uns desenhos para... Tem gente que tem uma memória mais fotográfica, né? Então, aí essa pessoa em amarelo é o empregado. É o titular dos dados. É a pessoa natural. Ou seja, o que eu já quero extrair disso? Que a LGPD não protege dados de pessoa jurídica. Repito, a LGPD não protege dados de pessoas jurídicas. A única menção à proteção de dados de pessoa jurídica na LGPD é quando ela vai falar do segredo comercial e industrial. Mas o objeto da lei não é esse, tá? Definitivamente a LGPD não tem por objeto a proteção de dados de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas serão as controladoras, serão
as pessoas que têm a obrigação de cumprir a LGPD, certo? Então, essa pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, é a figura do controlador, é a figura do empregador aqui para nós, certo? Que trata os dados desse senhor amarelo aqui, que é o empregado, o titular dos dados, certo? Então, se a gente fosse fazer uma comparação com uma relação obrigacional, o empregado seria o credor da proteção e a pessoa jurídica de direito privado ou público, a pessoa natural, seria devedora dessa proteção. Certo, amigos? E ela não tem tutela sobre os seus dados. O empregador não tem tutela sobre os seus dados. Imagina, então, que o empregado vaza dados de segredo comercial, vaza dados importantes para a empresa. Você não vai encontrar consequências jurídicas na LGPD. O que protege a pessoa jurídica são outras normas, né, que você pode até extrair da própria Constituição da República, mas não a LGPD. A LGPD foi feita para a proteção de dados de pessoa natural, ponto final. Certo? Então tá aí o desenho para vocês. A gente vai já encerrar esse bloco. No próximo bloco, então, nós vamos responder a pergunta. Tudo bem, já vimos a quem se aplica, qual é o objeto e quais são os sujeitos titulares dos dados e que merecem proteção. E agora, em quais situações a LGPD não se aplica? É o que veremos no próximo bloco. Até mais.